Olha só que interessante, a vida de um grande intelectual contada em versos, quase como uma canção popular. É exatamente assim que a gente vai conhecer a jornada fascinante de Alceu Amoroso Lima, um dos pensadores mais importantes do Brasil. A história dele chega pra gente de uma forma literária que é única e, olha, encantadora. E que forma é essa? É a famosa literatura de cordel. Para quem não conhece, é um gênero literário super vibrante, todo escrito em rimas que grudam na cabeça, sabe? Impresso naqueles folhetos coloridos e que tradicionalmente ficavam pendurados em barbantes, em cordas, nas feiras do Nordeste. Não é à toa que desde 2018 o cordel é oficialmente um patrimônio cultural do Brasil. É, no fundo, a alma do povo falando em verso, contando todo tipo de história. E não sou só eu que acho isso não. O gigante Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores nomes da nossa literatura, pegou a essência do cordel de um jeito perfeito. Ele disse que é uma poesia de confraternização social que alcança uma grande área de sensibilidade. Ou seja, não é só arte pela arte, é um elo que conecta as pessoas, que toca na alma coletiva. É muito poderoso. E é justamente nesse estilo poético, nesse ritmo do cordel, que a história que a gente vai mergulhar hoje foi contada. A vida de um sociólogo, filósofo e educador de altíssimo nível, cuja jornada, tanto intelectual quanto espiritual, foi transformada em versos. É uma combinação que, vamos combinar, é fascinante. O conteúdo denso e a forma popular se encontrando para nos mostrar as várias faces de Alceu Amoroso Lima. Bom, vamos começar pela primeira grande virada na vida dele, a sua jornada na fé. Uma mudança, assim, profunda, que o levou de uma crença super rígida, dogmática até, para um coração muito mais aberto e liberal. Ah, e antes da gente seguir, um detalhe que é crucial. Por décadas, o Alceu Amoroso Lima escreveu usando um pseudônimo, Tristão de Ataide. Esse nome virou uma baita referência na crítica literária e no debate de ideias no Brasil. Então é importante ter esse nome na cabeça para a gente entender a trajetória dele. O que esse quadro mostra pra gente é uma mudança radical de pensamento, né? O Alceu começou a vida como um intelectual agnóstico, mas quando ele se converteu ao catolicismo, ele foi com tudo para uma posição extremamente conservadora, bem rígida mesmo. O ponto de virada, a chave que mudou tudo, veio com a influência de pensadores como o filósofo francês Jacques Maritain e o cardeal Leme, aqui do Rio de Janeiro. Eles traziam uma visão mais aberta do catolicismo, uma que conversava com o mundo moderno, e isso bateu fundo nele. E aí que está a beleza do cordel. Olha como ele resume essa transformação complexa de um jeito tão poético e direto. A estrofe diz: mas Maritain e o cardeal Leme conquistaram seu coração, com um discurso mais liberal, e ele iniciou sua transformação. A palavra-chave aqui, gente, é coração. Não foi só uma mudança na cabeça, uma coisa intelectual. Foi uma conversão que tocou as emoções dele e mudou o jeito dele ver o mundo. E essa transformação na fé o fez pensar num tema que virou o centro da sua filosofia: a luta contra o orgulho e a busca pela humildade, principalmente na vida de quem trabalha com as ideias, na vida intelectual. Isso nos leva a uma pergunta fundamental, que o Alceu se fez e que, sinceramente, vale para todo mundo. Afinal, qual é o maior inimigo de uma vida que busca sabedoria? A resposta dele é, olha, direta e muito poderosa. Para o Alceu, o orgulho é a escravidão aos bens intelectuais, do mesmíssimo jeito que a avareza é a escravidão aos bens materiais. Pensa bem, o intelectual que se agarra nas próprias ideias com arrogância acaba virando prisioneiro delas, incapaz de aprender, de evoluir. É uma armadilha perigosíssima. E isso não era só uma teoria, uma ideia abstrata para ele, não. A humildade do Alceu foi testada, e de um jeito bem público, na sua reavaliação do movimento da Escola Nova. Para quem não lembra, foi um movimento super importante de renovação da educação do Brasil, lá pelas décadas de 20 e 30. Esse quadro aqui deixa tudo bem claro. No começo, como católico conservador, ele criticou com muita força a Escola Nova, que defendia uma educação mais laica, mais progressista. Ele achava que as duas visões eram, assim, impossíveis de conciliar. Só que, 20 anos depois, ele fez uma coisa que pouquíssimos intelectuais têm a coragem de fazer. Ele reconheceu publicamente que errou. Ele admitiu que, apesar das diferenças, os dois lados queriam o bem da humanidade e que um diálogo, sim, teria sido possível. É um exemplo raro e muito forte de humildade intelectual. Então, o ponto central da filosofia dele é este aqui. O caminho para a verdadeira sabedoria passa por 3 passos que são essenciais. Primeiro, cultivar a humildade. Segundo, se livrar da vaidade intelectual. E terceiro, que talvez seja o mais difícil e o mais importante de todos, ter a coragem de reconhecer a própria ignorância.
E foi justamente essa humildade, essa busca sem descanso pela verdade, que levou o Alceu a uma das posições mais corajosas da vida dele. A sua defesa firme, sem hesitar, da liberdade durante os anos sombrios da ditadura militar no Brasil. Essa linha do tempo mostra uma virada política que é impressionante. Antes de 64, o Alceu criticava o governo do João Goulart. Ele estava alinhado com setores mais conservadores que tinham medo de uma guinada à esquerda no país. Mas aí veio o golpe militar de 1964, que instalou a ditadura. Naquele momento, ele percebeu o erro da sua posição anterior e se transformou num dos maiores defensores da democracia e das liberdades individuais que o país já viu. E como é que ele lutou? Com a sua arma mais poderosa, a caneta. Nos artigos que ele escrevia para grandes jornais, ele ia para cima, combatia abertamente o autoritarismo, a censura, a violência do regime militar. Uma atitude de uma coragem imensa, né? Numa época em que ser oposição significava ser silenciado, preso ou até exilado. Mas aí fica uma pergunta, né? Como é que ele conseguiu fazer isso sem ser censurado ou preso, como tantos outros? A resposta está na estatura dele. O Alceu Amoroso Lima, o Tristão de Ataide, era um intelectual de renome internacional, membro da Academia Brasileira de Letras e já tinha uma idade avançada. Prender ou calar uma figura como ele teria um custo político muito alto para a ditadura. Isso deu a ele uma espécie de imunidade que o tornou intocável. E com essa liberdade única que ele tinha, ele virou a voz de muita gente que tinha sido calada. Como a gente vê aqui, ele usou o espaço que tinha para denunciar a desigualdade social, se aproximou de pensadores da teologia da libertação, aquela corrente da Igreja Católica que defendia os pobres, e lutou pelos direitos dos oprimidos. E num gesto que mostra a grandeza dele, se reconciliou com antigos adversários intelectuais como o educador Anísio Teixeira. Ele entendeu que a defesa da liberdade estava acima de qualquer briga do passado. Quando a gente olha para essa trajetória tão rica, tão cheia de reviravoltas, a gente chega na parte final para entender qual é a grande lição que a vida de Alceu Amoroso Lima nos deixa. É um legado de uma coragem imensa, tanto intelectual quanto moral. E, de novo, o Cordel resume o legado dele com uma clareza poética que impressiona. Ele escolheu não ser de esquerda ou de direita, mas ser um defensor da liberdade. Isso mostra que, para ele, a lealdade maior não era com caixinhas ideológicas, sabe? Era com princípios universais: a liberdade, a justiça, a dignidade humana. Então, se tem uma lição fundamental para tirar da vida dele, é esta. Alceu Amoroso Lima nunca teve medo de admitir que errou. Foi essa capacidade rara de autocrítica que permitiu que ele revisse suas posições, abandonasse velhas certezas e abraçasse novas lutas. A verdadeira força dele não estava na rigidez das convicções, mas na coragem de ser intelectualmente flexível. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta que ecoa até hoje. No mundo cada vez mais polarizado, que parece só valorizar certezas absolutas, qual é o verdadeiro valor de estar aberto a mudar de ideia? A jornada de Alceu Amoroso Lima sugere que talvez essa seja a maior de todas as virtudes.